Os anos 90 tiveram um enxame, um monte de bandas aí com verdadeiros hinos que nós cantamos hoje. Uns eram apenas aí One Hit Wonder. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Outros atravessaram os anos 80 e adentraram os 9.0 com categoria e classe. Por fim, algumas fizeram só um hit pelas bandas DK, porque lá fora eles estavam indo muito bem, obrigado. Outro movimento em paralelo rolava com bandas que tinham ou não influência de grunge, misturavam essas tendências flaneladas com o pop rock e explodiram de forma brutal nas rádios com seus hits. Eram bandas que traziam traços dos últimos movimentos do rock que se iniciaram ali nos anos 90 e que de uma certa forma soavam tudo igual. Não que elas fossem ruins, claro, isso é uma questão de gosto pessoal, mas uma coisa era fato, elas eram muito parecidas ao ponto de a gente confundir uma com a outra, a gente achar que um som na verdade era de outra banda e assim ia. Bom, vamos saber por onde andam essas bandas dos anos 90 que faziam um som assim bem radiofônico. Uma coisa que eu fazia pra cacete na minha infância era escutar 89, a rádio rock aqui de São Paulo. E lá eu conheci muita coisa nos anos 90, como No More Tears. E até a injustiçada banda do saudoso Warhol Dane, o Nevermore, nas noites do 89. Mas fora da rota mais pesada do heavy metal, a gente era bombardeado pelos grandes hits do pop rock e rock alternativo da época. Um belo dia, me viciei nesse refrão do cacete aqui. Essa balada melancólica, pelo menos pelas bandas DK no Brasil, foi o único hit do Soul Asylum, que tem altas coisas bacanas além desse som para os fãs de rock alternativo que tem leves pitadas do grunge. Pois bem, em 2018 eles fizeram um show em SP e continuam lançando discos em gravadoras menores. Já o último trampo deles é de 2021, um EP chamado Stand Up and Be Strong. Inclusive eu dei uma sacada nesse trampinho deles e meus velhos, esse EP ele transpira os ares dos anos 90. Apesar de terem mudado de formação aí ao longo dos anos, a essência da banda continua a mesma. O que eu indico é vocês explorarem o som deles. Outra banda também que pegou um hit só, pelo menos aqui pelas bandas DK, foi o Google Dolls. Quem lembra aí da melancólica Iris? Apesar do saudoso Jaime Caetano Brown me pegar muito mais com o seu verso chucro sobre as morenas... Morena, Deus nos acuda, pra quem ama como eu amo. Confesso que a açucarada Iris me pega de jeito também e mareja o zóio quando eu lembro daquele cabelão preto escorrido entre os meus dedos. Olha, tô bom de poesia, hein? O Google Dolls tem uma história curiosa. Começaram, na verdade, tocando uns punk hardcore sujo e direto. Estamos falando dos anos 80, e quando adentrou os 90, lá por 1995, eles começaram a tirar o pé do acelerador com o primeiro hit deles, Name, que é foda pra caramba. Uns 3 anos depois, em 98, surgiu um dos filmes mais filha da puta do cacete que um diretor poderia criar, O Cidade dos Anjos.
Se você viveu em Marte nos últimos 26 anos e não entendeu minha raiva, assiste essa pinga e depois você vai entender. Bom, vocês já sabem, a Iris é trilha do filme, mas o que rolou com eles depois de tanto tempo? Eles ainda estão ativos, umas harmonizações faciais a mais e tal, e esse ano saiu uma single nova, Beautiful Life. Na verdade, a banda sempre foi a dupla John e Robbie, e isso continua até hoje, não mudou. Se você quer saber um pouco mais sobre mais detalhes da história da vida deles aí, da banda em si, dá uma sacada nesse videozinho que eu fiz aqui em cima, só clicar no cardzinho que você vai direto pra lá. Outra banda que as rádios exploraram um hit assim a exaustão foi o Blind Melon com a No Rain, lembra? O clipe do principal hit do Blind Melon é o resumo do que foi os anos 90. As famosas cores saturadas, vibrantes, em um clipe sem muito nexo e meio lisérgico. Um clássico. O som dos caras, para quem não saiu da No Rain, é uma mistura louca de rock com pitadas claras de Jane's Addiction. Bom, pelo menos nos vocais, lembra bastante ali. E também uma cozinha funkeada, herança dos anos 80. Perto do mar de bandas de post-grunge daquela época que tentavam emular o Nirvana, Pearl Jam e afins, o Blind Melon é possivelmente a banda mais original e legal dessa era. O único problema deles era o vocalista, o Mr. Shannon Hoon. O Shannon infelizmente era chegado na branquinha e morreu de overdose no tour bus da banda em 1995, aos 28 anos. Coincidentemente, ele era amigo de infância do Axl Rose, eles tinham uma relação assim bem próxima. Blind Melon seguiu o barco e colocou o Travis Warren no front da banda e lançou em 2021 uma nova single. Mas se o Blind Melon era um oásis em meio àquela infestação do post-grunge, o Bush não negou as suas origens e se enfiou de cabeça no mundo grunge. Eu particularmente não acompanhei nada do Bush, mesmo porque o grunge e suas bandas circunvizinhas nunca me atraíram, mas não dá pra passar batido pela Machine Head. Não, cacete, não é esse Machine Head, não. Apesar de eu preferir as caras pierçadas, as carças camufladas e o peso do Machine Head da Califórnia, os ingleses do Bush, com seu super hit, também tiveram sua importância nos anos 90. Sixteen Stone, a primeira bolacha deles e a mãe do hit em questão, explodiu logo de cara e vendeu mais de 10 milhões de cópias. Uma marca foda pra cacete pra um primeiro play. O Bush passou por várias formações e até por um hiato, e nesse período o vocalista Gavin Rossdale criou o projeto paralelo chamado Institute. Depois desse rolo de mudanças e hiatos, eles seguiram lançando discos, sendo o último o The Art of Survive. Esse último disco deles está bem pesadão e com riffs bem interessantes. Apesar de o Bush não entrar nem na minha lista ali de hits prediletos, não dá pra negar. Eles tiveram várias coisas bem interessantes ali ao longo dos anos 90. Por fim, a banda que criou um dos hits assim mais chicletudos daquela época, lá dos anos 90, o Spin Doctors, lembra? Aquelas parir. Two Princes tocava nas rádios de música eletrônica, nas de rock, em qualquer lugar que você fosse. Esse hitão de 1991 se arrastou ao longo dos anos 90 e sempre te pegava desprevenido quando você estava escutando uma rádio por aí.
Eles também foram, assim como o Blind Melon, uma banda que fugiu da onda grunge noventista e eles se focaram em um pop rock com pitadas de funk. Spin Doctors seguiu justamente o caminho de resgatar um pouco do rock and roll misturado com a modernidade da época do funk rock. Apesar de 99% de vocês aqui conhecerem somente a Two Princes, a banda tem bastante discos aí lançados na praça, sendo o último de 2013, o If the River Was Whiskey, com fortes influências da música country. Ao contrário do que muitos pensam aí, cara, o Spin Doctors, você vai analisando ali a obra deles, você percebe que eles percorreram por vários subgêneros do rock e é uma banda bem versátil. Mais uma dessas aí que eu recomendo vocês a explorarem os outros discos, pensar na banda fora do hit, porque tem muita coisa interessante ali que eles fizeram. Antes de vocês saírem desse vídeo, eu convido vossas senhorias a assistirem esse outro vídeo que está aqui embaixo sobre o funk rock. Nesse vídeo eu relembro bandas como Faith No More, Jane's Addiction e outras mais aí que compuseram esse grande cenário musical que anda meio esquecido aí dos anos 80 e 90. Aguardo vocês lá, forte abraço, falou, até a próxima!